Olá, o Expressão Nacional está de volta ao vivo em 2014. Nós vamos tratar hoje de um tema nada agradável que tem se repetido no noticiário, a crise no sistema prisional brasileiro. Nós vamos começar ouvindo uma declaração feita pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ainda em novembro de 2012. Eu não sei o que as pessoas pensam. Eu penso, entre passar anos num presídio brasileiro e perder a vida, eu talvez preferisse perder a vida, porque quando você viola, não há nada mais degradante para um ser humano do que ser violado nos seus direitos humanos. E, infelizmente, os presídios no Brasil ainda são medievais, né? E as condições dentro dos presídios brasileiros, elas precisam ser muito melhoradas. E para discutir o porquê os nossos presídios são medievais, mas, sobretudo, o que fazer para melhorar esse quadro, eu recebo hoje o coordenador da Comissão do Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público, Alexandre Saliba, o deputado Domingos Dutra, do Solidariedade do Maranhão. Ele foi relator da CPI do Sistema Carcerário. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que integra a Comissão de Segurança Pública da Câmara e é delegado de Polícia Civil. E Guilherme Calmon, ele é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. E nós queremos saber o que você pensa. Você que nos assiste pela TV Câmara ou pela nossa página na internet, mande sua opinião ou pergunta para o 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso primeiro programa, primeiro Expressão Nacional de 2014. Eu gostaria de tratar um tema mais agradável, né? Mas infelizmente não é possível. E para a gente ter uma ideia, fazer um quadro ainda melhor do que significa essa situação medieval que o ministro da Justiça comentou, eu vou pedir para passar um pequeno resumo de um levantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público entre março de 2012 e fevereiro de 2013. O Conselho Nacional do Ministério Público visitou 1.598 prisões nesse período. E nessas prisões houve, nesse período, 121 rebeliões, 769 mortes e mais de 20 mil fugas. Outro dado interessante que foi verificado é que praticamente não existe separação entre presos provisórios ou definitivos, presos primários de presos reincidentes e também a separação conforme a natureza do crime ou por periculosidade. Então, eu gostaria de começar o nosso debate ouvindo o Guilherme Calmon, que é conselheiro do CNJ. Guilherme Calmon, por favor, eu gostaria que você comentasse a fala do ministro e dissesse, na sua opinião, qual é o pior problema do sistema prisional brasileiro? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque são tantos os problemas que fica até complicado identificar um que seja o pior. Há problemas, como já foi mencionado, de superpopulação carcerária, de falta de vagas, há problemas estruturais, ou seja, penitenciários e presídios que não têm condições mínimas de ali manter uma pessoa, né? Muitas vezes até um animal, que dirá uma pessoa. Problemas relacionados à questão de gestão do sistema carcerário, né, como um todo, pensando aí, como um todo. Questão relativa a presos provisórios em percentuais muito superiores àquilo que seria o razoável, cerca ideal. Cerca de 40%, né? Na verdade, a média nacional é de 40%, mas há estados em que se chega a 70%, 75% da população carcerária como sendo de presos provisórios. Então, se eu pudesse aqui fazer um breve resumo, nós temos problemas tanto no âmbito do poder executivo, quanto no âmbito do poder judiciário e que precisam ser urgentemente resolvidos. Os últimos fatos, especialmente noticiados na mídia no final do ano passado, início deste ano, vêm a confirmar que a questão deixou de ser algo apenas relacionado ao sistema carcerário, mas que envolve toda a sociedade, que envolve toda a população, e é preciso que todas as autoridades, bem como a sociedade civil, estejam atentos à necessidade de mudanças significativas, sob pena de nós chegarmos a um problema muito mais sério, como já vem acontecendo em alguns locais. Sem querer identificar propriamente lugares, mas nós temos aí situações de revoltas que já aconteceram, de atentados ocorridos
seja em relação a organismos e órgãos públicos, seja em relação à população, com o exemplo da criança que foi vítima de um ônibus incendiado recentemente noticiado pela mídia. Então, de fato, eu acho que é mais do que hora, e acho que o Congresso Nacional tem um papel fundamental nisso, mais do que hora para que, de fato, nós possamos implementar medidas no âmbito legislativo, e também no âmbito do executivo e também no âmbito do judiciário para mudar esse quadro que é caótico. Alexandre Saliba, você que é coordenador da Comissão de Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público, que fez esse levantamento que eu mostrei, uma pequena pincelada, né, alguns números chamam mais atenção. Na sua opinião, qual é o maior problema do sistema prisional? Gostaria que você comentasse também a fala do ministro. Além de tudo que foi dito aqui pelo conselheiro Calmon, que eu reitero e corroboro, foi constatado, e nós nos constatamos, inclusive, que muitas vezes a falta de uma política pública a ser levada pelos executivos locais dificulta bastante o repasse de verbas federais que muitas vezes ficam à disposição, mas muitas vezes por uma questão até estrutural de qualificação do serviço burocrático de cada Secretaria Estadual de Administração Penitenciária ou Segurança Pública, dependendo de cada estado da federação, não existe muitas vezes um corpo de servidores preparado para poder tirar todos os nós e os entraves legais para que o dinheiro possa ser repassado e que aí possam ser construídas penitenciárias, estabelecimentos penais agrícolas, casas de albergado, que muitas vezes a questão fica focada só na questão do regime fechado, penitenciárias, segurança máxima, mas muitas vezes nós esquecemos que, às vezes, a construção de uma causa de um albergado, por exemplo, como a lei de execução penal prevê, um estabelecimento penal agrícola, industrial, poderia dar realmente uma sensação e uma efetividade de que a lei está sendo realmente cumprida. A lei de execuções penais, é bom que se diga, esse ano completa 30 anos e nós estamos diante de um momento histórico, deputado Domingos, deputado João Campos, é um momento histórico em que a sociedade está toda voltada para esse problema e temos essa responsabilidade, os conselhos nacionais, tanto o Ministério Público como o Conselho Nacional de Justiça, que são órgãos administrativos, mas que têm função o planejamento, o estudo e a identificação dos problemas. E passa também a solução desses problemas todos, passa pelo Legislativo, com a edição de leis que possam viabilizar muitas vezes as ideias que são colocadas, que são discutidas nos seios dos conselhos, mas principalmente, e aí é que eu gostaria de focar também a discussão, nas políticas públicas a serem levadas a efeito pelos governadores dos estados, pelo governo federal. É importante essa sinergia, essa harmonia entre os administradores, aqueles que gerem realmente a coisa pública e que podem implementar de maneira eficaz as ideias que são discutidas, as leis que são elaboradas. Deputado João Campos, a sua visão de parlamentar da Comissão de Segurança Pública da Câmara e de delegado de Polícia Civil, qual a sua avaliação sobre esse quadro? Veja, a Câmara Federal teve a percepção da gravidade desse problema um pouco antes. Por isso, nós fizemos uma CPI. Na legislatura anterior, foi relator o deputado Domingos Dutra, e ao final, embora já fosse conhecido, principalmente dos operadores do direito e da segurança pública, a realidade vergonhosa do sistema carcerário brasileiro, mas naquele tempo, já em 2008, a Câmara Federal apresentou aos diversos poderes da República, aos governadores de estado, enfim, um diagnóstico com um conjunto de recomendações. Quer sejam recomendações na área legislativa, quer seja na área do Poder Executivo nos seus diversos níveis, daí por diante. Ao que se percebe por nós aqui da Câmara, nada efetivamente foi implementado após essa CPI. Nós fizemos a CPI, demos visibilidade a essa vergonha nacional, mas não houve consequência. Quem sabe não tenha havido consequência porque, quem sabe, os últimos episódios comecem a fazer com que a sociedade mude também a visão. Porque a visão da sociedade é que preso não é prioridade, que presídio não é prioridade. De uma certa forma, quem sabe não dê para a gente expressar aqui bem um sentimento da sociedade, mas que preso é reticência, tá certo? Na medida em que a própria sociedade tinha ou ainda tem essa avaliação
de que esse setor não é prioridade, é presa, é bandido, etc. Enfim, quem sabe os políticos, a classe política, também não elegeu isso como prioridade. Não dá voto, né? E acho até que dá, mas na medida que a sociedade tivesse uma visão diferente. Exatamente. Não é? E aí, ao longo de décadas, o sistema foi abandonado. O doutor Alexandre dizia aqui que a nossa lei de execução penal completa este ano 30 anos, bem como a parte geral do Código Penal, porque elas se completam. E, por mais que mereça alguns ajustes, nós temos uma legislação, do meu ponto de vista, relativamente boa, mas que não é implementada. Quem sabe é mais ou menos aquela tese em relação ao ECA. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação avançada, mas que os diversos níveis de poderes da República nunca criaram as devidas estruturas, devidas condições, políticas públicas adequadas para implementar. E aí não tem a devida consequência. E a impressão que dá é que o problema está na legislação, e não na Exatamente. implementação da legislação. Deputado Domingos Dutra, como já foi dito aqui, o senhor foi relator de uma CPI nos anos 2007 e 2008. Essa CPI fez um amplo diagnóstico, visitou todos os estados da federação, o Distrito Federal, um amplo diagnóstico da questão do sistema prisional brasileiro. E uma coisa que me chamou a atenção agora nessa discussão toda, em função do que está acontecendo, é o seguinte: sabe, essa semana na imprensa, que o ministro Lewandowski, o ministro da Justiça, o ministro Supremo Lewandowski e o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, conversaram em torno de um anteprojeto de lei que deve ser encaminhado aqui para a Câmara, que trata de obrigar os juízes a justificarem as prisões preventivas. Participaram da discussão desse projeto o Procurador-Geral da República, então o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça, o Procurador-Geral da República, a OAB e defensores públicos. Aí eu pergunto, e aí, ainda na imprensa diz que o ministro disse que iria conversar com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para que esse projeto fosse priorizado e ele teria certeza que a Câmara iria aprovar. A impressão que dá é que, apesar desse diagnóstico que a CPI concluiu há 5 anos, está sendo posto para o Congresso Nacional agora o papel de simplesmente aprovar um projeto que vem do Executivo com o aval do Judiciário. O trabalho que foi feito aqui foi todo jogado fora? Não, nós fizemos, como disse o deputado João Campos, um diagnóstico e apresentamos sugestões. Eu sou daqueles que defendo que o problema do sistema carcerário não é de lei, é falta de Estado. E quando eu falo Estado, eu falo do sentido mais amplo, é da sociedade que tem uma visão distorcida sobre o encarcerado, e distorcida porque só quem está preso é colarinho preto, é só gente lascada. Agora que a gente está vendo aqui e acolá, alguns colarinhos brancos presos, mas 99% de quem está preso é gente que o Estado sonegou direitos quando o cidadão estava solto. Se o Estado sonegou direito para o cidadão que estava solto, o Estado não vai dar direito para aquele pobre que está preso. Leis nós temos, e eu vou citar aqui 3. Nós aprovamos aqui a Lei de Medidas Cautelares, que dá opção para o juiz que não seja só botar na cadeia. Né? Que, na verdade, essa lei já justifica essa proposta do ministro Lewandowski. Nós aprovamos uma outra lei em 2011 que estabelece a remissão pelo trabalho e pelo estudo. Se o preso trabalhar 3 dias, diminui um dia de pena. Se o preso estudar 3 dias, diminui um dia de pena. Ou seja, se o Estado oferecer ao mesmo tempo para o encarcerado trabalho e estudo, de cada 3 dias ele diminui 2 dias de pena. Diminui a superlotação, garante renda para o preso, oportunidade para quando ele sair, ele não voltar para o cárcere. Nós aprovamos aqui o monitoramento eletrônico. Nada dessa legislação é executada. Pergunte quem é que está trabalhando. Na CPI, 82% dos presos no Brasil nem trabalhavam e nem estudavam. E os 18% que trabalhavam era trabalhando de graça para o Estado só pela remissão. Ou então fazendo bola ou artesanato que não tem expressão econômica. No Maranhão... Nem sempre algo que qualificasse essa mão de obra. Exatamente. No Maranhão, 92% não trabalham. Eu lhe pergunto, o problema é de lei ou é de dever do Estado? Eu lhe pergunto, por que não trabalham? Se nós temos obra do PAC em todo o país, se nós temos ao redor de todo o presídio, nós temos terras férteis
e não encontrei um preso produzindo feijão, arroz, farinha para o consumo interno. Portanto, há uma engrenagem do Estado para deixar a situação do jeito que está. Só se lembra de preso na tragédia ou quando entram alguns granfinos. Os granfinos reclamam das condições e os lascados, para serem vistos, fazem como no Maranhão, matam, esfolam, degolam e esquartejam para poder escandalizar o Brasil e o mundo. Portanto, é importante ter leis, mas o problema do sistema carcerário, para mim, não é lei. Nós temos uma Constituição, nós temos uma lei de execução penal muito boa, nós temos tratados internacionais que o Brasil assinou, e por que não cumprem? Porque só tem pobre preso. Segundo, porque não se pune gestor. E aí, quando eu estou dizendo punir, é o juiz de execução penal que não cumpre o seu papel, é o promotor que não faz a sua diligência, só quer prender, é o governador que não liga, é o ministro Zé Eduardo Cardoso foi verdadeiro, mas foi incompleto. Ele devia ter dito assim, eu prefiro me matar do que ir preso, mas assim, eu sou culpado também por isso, porque ele estava falando em nome do Estado. Portanto, eu acho que saídas tem e muitas, né? Botar o preso para trabalhar. Por que a sociedade tem raiva de preso? Porque o cidadão aqui fora está ralando, vendendo suquinho, vendendo picolé, para ganhar mês de salário mínimo. E nós estamos pagando R$2.000 para manter um preso. Aí o cidadão, ao invés de punir o gestor, pune o preso, né? Portanto, o sistema tem jeito, mas é preciso que haja um grande conserto entre quem faz a lei, que é o executivo, o legislativo, o juiz, o judiciário que condena e o governador que cuida. Não há essa conversa, nem entre quem faz a lei, nem entre quem julga e nem entre quem cuida. Na hora que o juiz, podendo manter o preso solto, prefere botar na cadeia, ele não perguntou para o governador se o governador tem vaga, se tem orçamento. Então, enquanto não houver esse diálogo, vamos continuar havendo esse desencontro. Pois é, mas dentro dessa linha de raciocínio, me parece que há um paradoxo em relação àquilo que a grande mídia coloca para a sociedade hoje. Que bandido não vai preso, que a lei é frouxa, daí por diante. E eu tenho um paradoxo, né? Os presídios estão superlotados, não é? Falta vagas. Não, mas falta vagas porque falta investimento. Há tanto tempo não criaram vagas. Agora, em relação a essa questão, me permita, da lei frouxa, há um estudo em Goiás de que o bandido que praticou crime grave, latrocínio, daí por diante, na fase provisória, se ele foi pego em flagrante, se é uma prisão preventiva, enfim, ele não fica preso mais do que 49 dias. Isso é um dado que me preocupa. Alexandre Saliba, foi falado aqui um pouco sobre a questão cultural. A visão que a sociedade tem de que basta colocar as pessoas presas, que aquilo é como se afastasse o problema da gente, de quem está do lado de fora, né? E a falta de visão de que esse é um problema que volta, né? Então, eu não sei até que ponto os ônibus incendiados, a pobre menina de 6 anos, que foi morta também no incêndio, não faz a sociedade começar a perceber que não é um problema que se resolve tão simplesmente. Coloca a pessoa presa lá e pronto, esquece, né? E o que fazer, então, para que a sociedade brasileira consiga perceber que esse é um problema que tem que ser resolvido, não só pelos que estão presos e suas famílias, mas pelos que estão do lado de fora também? É a conscientização do administrador público que a pessoa que foi remetida ao cárcere, ela está privada apenas da liberdade, nada mais. A dignidade dela tem que ser preservada, a assistência religiosa, familiar, as relações com os amigos, com as pessoas da família. O que acontece, o que a gente constata na prática, é que uma vez remetido ao cárcere, a pessoa simplesmente tem todos os outros direitos, toda a sua condição humana é jogada no lixo. E aí, nesse vácuo do Estado, como bem colocado aqui pelo deputado Domingos Dutra, nesse vácuo estatal, vai buscar ajuda, é oferecida ajuda por quem? Pelas facções criminosas, que se aproveitando dessa lacuna, desse gap, desse espaço, acaba providenciando o auxílio para a família que está fora, o pagamento de algumas contas, muitas vezes a pessoa é um arrimo de família, mas aí vai ter a contraprestação. Uma ordem que vai ser dada tem que ser cumprida sob pena de morte daquele que está preso, que está encarcerado. Então, nesse momento que há a ausência do Estado, cresce, floresce a criminalidade organizada. Então, como colocado aqui pelo deputado,
Eu estou convencido, sem nenhuma sombra de dúvidas, que a responsabilidade é de todos. O Ministério Público tem a responsabilidade de fiscalização. Existem resoluções lá do Conselho Nacional do Ministério Público que obrigam o promotor de justiça a fazer visitas mensais, inclusive já na Lei de Execuções Penais já existe essa previsão, mas existe resolução para reforçar esse dever. O encaminhamento de relatórios, extremamente detalhados relatórios dos promotores de execução criminal. O Poder Judiciário, através do CNJ, exerce essa função também de cobrar dos juízes de execução. Agora, o problema é de toda a sociedade, é um problema de todos nós. Mas me parece que a maior parte da responsabilidade é realmente do Poder Executivo, porque as leis, nós temos aí um instrumental, as ferramentas legislativas, nós não podemos nos queixar. Nosso país hoje, felizmente, é munido de um grande aparato de leis. Então a questão não é a falta de leis, não é a falta de padrões de comportamento e de soluções jurídicas para o caso. A questão é de gestão, de gerenciamento, de administração. Me permite só uma parte sobre isso, esse olhar esquisito da sociedade. É como se o preso ele fosse cumprir prisão perpétua. A sociedade tem que entender que ele vai voltar. Todo preso tem que voltar. Se ele não morrer no cárcere, ele volta. É muito mais barato para o Estado devolver esse cidadão, essa cidadã curada, do que devolver como fera humana. Os mutirões carcerários estão sendo feitos, que nós foi uma recomendação. Agora você faz um mutirão e solta um monte de homens e mulheres como soldado das organizações criminosas, sem nenhum tipo de recuperação, é uma irresponsabilidade do Estado. E aí, deputado, me permita, Dentro dessa lógica aí, a gente ter uma política adequada de garantir a dignidade do preso e uma adequada para ele voltar em melhores condições ao seio da sociedade, não precisa nem a gente estar pensando nele. Basta a gente pensar na gente, né? Não é? É um sentimento até egoísta. Exatamente. Tem uma frase no relatório que diz o seguinte: vamos cuidar dos presos, porque hoje o preso está contido, mas amanhã estará contigo. E se ele tiver com a gente feito uma fera humana, todo mundo paga um preço altíssimo. Vamos fazer um intervalo? Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre os recursos liberados pelo governo federal para a construção e reformas de presídios e que não foram utilizados pelos estados. A gente volta já já, não sai daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e na nossa página na internet. Hoje, o tema do nosso debate é a crise do sistema prisional brasileiro. Para voltar à nossa discussão,
Foi falado no primeiro bloco sobre a falta de investimentos na construção dos presídios. A gente tem aqui alguns números que mostram um pouco isso. Nos últimos 10 anos, foram devolvidos 187 milhões de reais pelos estados brasileiros para o governo federal, de recursos que seriam investidos na construção e na reforma de presídios. Hoje, o Brasil tem um déficit de vagas de mais de 200 mil vagas no sistema carcerário. E aqui a gente tem os 3 estados que mais devolveram recursos para o Ministério Público, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Pernambuco tem um déficit de quase 19.500 vagas e devolveu 33 milhões e 500 mil reais para o governo federal. O Rio de Janeiro tem um déficit de 6.800 vagas e devolveu 26,7 milhões para o governo federal. E o Maranhão, onde está tendo a mais recente crise, tem um déficit de 1.242 vagas e devolveu quase 24 milhões de reais para o governo federal. E assim, as razões para a devolução desses recursos são as mais diversas. É falta de recursos dos próprios estados para complementar as obras, cancelamentos de obras por atrasos, projetos que são alterados de forma inadequada, irregularidades em licitações, troca de comando nos governos estaduais, que é descontinuidade administrativa, o problema de gestão foi muito falado aqui no primeiro bloco. E há também contratos cancelados por determinação do governo federal e por mudanças na política carcerária. Então, eu quero voltar a esse segundo bloco, ouvindo o deputado Domingos Dutra, do Solidariedade do Maranhão. Deputado, até que ponto essa devolução de recursos, na sua opinião, pode indicar falta de prioridade a esse assunto? Será que é porque, como a gente falou no primeiro bloco, será que por isso não dá voto? Os governantes não se interessem tanto? Ou será talvez porque construir bons presídios abre espaço para que haja transferência de presos de estados que não fizeram a sua parte, o seu dever de casa e não têm presídios adequados? Eu acho que, primeiro, o governo federal é muito exigente, é muito burocrático, a Caixa Econômica não tem servidores suficientes para fazer a diligência, mas, por outro lado, os estados não ligam para essa questão de preso. Porque eu estou convencido de que preso não é prioridade para os políticos, para os gestores. Porque não dá voto e porque tira voto. Hoje no Maranhão, nenhum município consegue construir presídio porque a população não deixa. E na CPI nós aprovamos um projeto estimulando, dando receita para os municípios que admitir presídios. E a população tem razão de não querer presídio. Porque os presídios não recuperam ninguém. Na sua fala inicial, quando foi falado aqui sobre o preso, a sentença do juiz tem 2 partes. Condenou, isola, se é para prender. Mas a segunda parte da sentença é recuperar o preso. E na medida que o Estado não recupera, transforma o cidadão numa fera, é evidente que ninguém quer presídio perto de casa. Portanto, é preciso que haja um comprometimento de todos, porque essa questão dos presídios, que na minha opinião, é uma consequência do sistema de segurança, da falta de segurança, a criminalidade aumenta. Né? A criminalidade aumenta a todo custo. O aparelho de segurança não consegue combater. Se nós tivermos um judiciário mais ágil, um Ministério Público mais eficiente, e se a política é de encarceramento, a tendência é aumentar o número de presos. Durante a CPI, tinha 450 pessoas presas, tinha 550 mil mandados de prisão na rua. No Maranhão, tem menos de 5 mil presos, tem 5.555 mandatos na rua. Ou seja, tem mais gente condenada hoje na rua do que encarcerado. Portanto, é preciso haver uma discussão puxada por mim, na minha opinião. Eu acho que a presidenta Dilma tem que chamar o processo à ordem, botar todos os governadores na mesa, presidente do Senado, presidente da Câmara, o Ministério Público para fazer uma discussão nacional, chamar a Federação das Indústrias, as entidades patronais, botar todo mundo numa mesa para a gente encontrar um plano nacional para a segurança pública, primeiro para evitar que o crime ocorra. Segundo, se houver o crime, que não seja só o encarceramento a única opção.
E se tiver que encarcerar, tem que recuperar. Se não houver isso, não tem solução. Hoje é o Maranhão, amanhã vai ser Goiás, depois vai ser Rio de Janeiro, porque o problema é nacional. Tem A presídios presidente Dilma não brasileiros. vai fazer isso, porque construiu-se no Brasil uma ideia de que segurança pública é responsabilidade dos estados. Como se o governo federal não tivesse nenhuma responsabilidade de ser o indutor, o coordenador de uma política nacional de segurança pública. A presidente Dilma, ao assumir, anunciou que já no primeiro ano ia fazer uma reunião dentro dessa sua lógica, e que eu acho interessante, com os governadores de todos os estados, portanto, algo republicano, sem levar em conta a questão partidária, e ela ia assumir esse papel de ser a indutora de uma política nacional. Essa reunião sequer aconteceu até hoje. Não será agora, no último ano, que vai fazê-la. Pois é, Guilherme, como a secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, recentemente ela fez uma fala na mesma linha. Né? Ela disse que o problema tem que ser enfrentado em conjunto pelos governos federal, estaduais, pela justiça e pela própria sociedade. Falou sobre a necessidade de se investir em presídios. Agora, a gente sabe que talvez seja parte da nossa cultura, né? Estoura um grande problema, então vamos reunir, vamos fazer uma concertação, vamos reunir pessoas, vamos discutir e tal. Como fazer isso efetivamente, sair da teoria e ir para a prática? De fato, acho que o envolvimento de todas as instituições e órgãos que têm um papel a exercer e, de fato, desempenhar nessa questão. Eu queria rapidamente aproveitar o gancho e trazer aqui algumas informações que o Conselho Nacional de Justiça tem obtido, e acredito que essas informações poderão ajudar até dentro desse momento que é um momento tão delicado. Primeiro, exatamente a questão do envolvimento das instituições. Nós tivemos agora, recentemente, até por iniciativa do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, uma reunião que, por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, com o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça, de modo exatamente a formar um grupo interinstitucional de trabalho que permita, dentro de um prazo bem exíguo, a apresentação de algumas conclusões e sugestões de medidas urgentes, a médio e a longo prazo que precisam ser adotadas. Esse é um ponto central. O Conselho Nacional de Justiça, tal como o Conselho Nacional do Ministério Público, já vem realizando algumas ações e projetos, como, por exemplo, os mutirões carcerários, né, que já foram mencionados, e a partir dos mutirões carcerários nós conseguimos, tal como a CPI aqui da Câmara dos Deputados, conseguimos já identificar problemas, não só aqueles que já são corriqueiramente conhecidos, sabidos, como também outros. O exemplo que aconteceu no Ceará, no mutirão ocorrido no ano passado, de uma pessoa portadora de doença mental, com 85 anos de idade, jogada literalmente no meio de outros presos, no meio de pessoas que cumpriam penas privativas de liberdade, e aquela pessoa literalmente abandonada naquele estado. Então, o que hoje, tanto o CNJ quanto o CNMP, e acredito também aqueles órgãos que têm atuação nessa área, é preciso não há mais condição de nós só identificarmos os problemas, é preciso avançarmos. É preciso que haja a adoção de medidas estruturantes para buscar solucionar esse problema. Será que, por exemplo, a apresentação de uma proposta de que o juiz tenha que justificar o fundamental, o porquê ele não aplica uma alternativa penal, é suficiente para resolver esse problema? Acho que pode ser algo que venha a ser adotado, mas que necessariamente não vai resolver esses problemas. E se o juiz não fizer e não for cobrado por isso, vai ficar por isso mesmo. E não depende só do juiz. Esse é um ponto central. Depende da existência de uma gestão naquele Estado que, de fato, apresente condições de cumprimento de alternativas penais. O que adianta, por exemplo, nós temos a lei que prevê as tornozeleiras eletrônicas, se no âmbito dos Estados não há, de fato, a possibilidade disso ser efetivado. Então, o juiz tem lá Até porque a lei... elas sequer foram adquiridas. A lei prevê, mas como ele vai dar concretude à lei se de fato não existe essa possibilidade? Então é realmente algo que precisa ser repensado, né, se não houver de fato esse envolvimento, e acredito que esses últimos, como eu já disse, esses últimos episódios vêm a demonstrar que a questão já se ultrapassou o momento apropriado para se modificar esse quadro. Agora, por incrível que pareça, no meio desse inferno tem muita gente ganhando dinheiro.
na hora que tem uma reforma, a primeira coisa, na hora que tem uma rebelião, a primeira coisa, vamos reformar e construir prédio. Aí as construtoras. Na hora que não deixa trabalhar, as empresas de quentinha. Como disse um preso lá no Espírito Santo, tem muita gente lucrando no meio desse inferno. Os comércios dentro dos estabelecimentos penais é outro escândalo. No presídio central de Porto Alegre, a quitanda faturava R$30 mil por mês vendendo os produtos superfaturados. Infelizmente, tem gente ganhando muita grana com preso no Brasil. Agora veja você deu um dado de que em 10 anos, tantos milhões retornaram ao Ministério da Justiça. Quantos milhões? Hã? Lembra quantos milhões? 180, eu vou confirmar, 187 milhões de reais. É bom também que a gente deixe claro que isso é nada. Tudo bem, os estados foram ineficazes, daí por diante, não executaram, devolveu, mas 100 e poucos milhões em 10 anos para o sistema carcerário brasileiro é nada. O que significa que os estados são incompetentes e o governo federal também não tem dinheiro nenhum. Ou se tem, não tem feito a transferência. Contingenciou, Isso né? não significa nada. Pois é, a gente falando de medidas práticas, Alexandre Saliba tem uma proposta em tramitação na Câmara, um projeto de lei 3391 de 2012, que ele determina um prazo de 120 dias para que a União, por meio de convênios com estados, municípios e com o DF, promova adequações nos estabelecimentos penais do país. Você acredita que um projeto desse, sendo aprovado, ele efetivamente tem como sair do papel? A questão de comandos legais que não possam ser cumpridos os comandos, diz respeito à questão que eu costumo, em um encontro ou outro, tocar no assunto da necessidade do controle judicial de políticas públicas levadas a cabo pelo Poder Executivo. Então, coloco a pergunta aqui para reflexão, como já fiz em outras oportunidades. Pode o juiz, um tribunal superior, um tribunal de apelação, determinar que um prefeito, um governador ou um presidente construa um hospital, uma creche ou um presídio, ou implemente prazos sob pena de crime de responsabilidade, sob pena de uma ação de improbidade? Essa é a questão. Resposta atual, no momento que vivemos. A questão é controvertida nos tribunais. Alguns entendem que o administrador tem a liberdade, porque muitas vezes fez a campanha dele em cima de promessas de construção de hospitais, de escolas e de creches, e não de presídios, como bem colocado aqui pelo deputado Domingos Dutra. Presídio não dá voto. Aliás, perde voto. Mas o poder não é uno. A divisão que nós temos de poder, legislativo, executivo e judiciário, para fins de organização, para fins de que haja um pacto social e a sociedade possa viver com harmonia. Mas, em última análise, o poder é um só. Aí eu coloco aqui para reflexão. Não seria o momento de analisarmos até que ponto o judiciário não pode, vivendo uma situação como vive atualmente, a situação do sistema carcerário no Brasil, não poderia o judiciário emitir uma ordem, uma decisão? Acho que pode, porque o judiciário tem determinado por legislativo cumprir determinados prazos, ou faz lei ou etc. Acho que pode sim, deve. Então é uma questão que merece uma reflexão. O Supremo Tribunal Federal tem questões ligadas a esse tema, o controle do judiciário sobre atos dos governantes, que em tese são atos que estão dentro do poder de conveniência e oportunidade. É uma escolha que o administrador faz. Seria esse um ato vinculado, obrigado a fornecer segurança pública? Porque a questão penitenciária é uma questão de segurança pública. Ela abrange a segurança pública. E o que o CNJ acha disso? Guilherme Calmon, qual é a sua avaliação sobre essa proposta de o juiz ser empoderado para determinar que o executivo construa um presídio ou faça algo parecido? Na verdade, essa é uma questão que nós já temos até nos preocupado em termos de levantamento até de dados, ou seja, número de ações civis e quais ações civis públicas, sejam ajuizadas pelo Ministério Público, sejam ajuizadas por entidades legitimadas para essas ações e, de fato, como isso tem tido respaldo em relação, seja aos tribunais, seja em relação à questão mesmo da efetividade daquele comando judicial, né, de uma determinação de construção. Eu dou o exemplo aqui do Estado do Rio Grande do Norte, em que, não em relação a presídios e penitenciárias, mas em relação à unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei, que aí também é um outro tema que não pode ser deixado de lado, porque esse adolescente em conflito com a lei, uma vez
colocado em cumprimento de uma medida de internação se também não houver um efetivo tratamento e uma aplicação correta dessa medida socioeducativa, ele tenderá a ser um adulto encarcerado, né? Então, esse é um ponto que também não pode ser dissociado. É preciso que a questão seja pensada também na perspectiva do adolescente. E no estado do Rio Grande do Norte, houve, por força de determinação judicial, interdição, por não haver mínimas condições, das 3 unidades de internação que existiam em Natal. Isso significou o quê? A impossibilidade do juiz da vara de infância e juventude determinar a internação de um adolescente, por pior que fosse o ato infracional que ele tivesse praticado, por exemplo, um latrocínio, né, que se fosse um adulto, teria um crime de latrocínio, como adolescente, ato infracional. Por pior que fosse o ato infracional, ele teria que ser liberado, não poderia ser mantido internado, porque não havia vaga, não havia condições de internação. E qual a consequência? E isso vem a calhar exatamente com todo esse debate e discussão que nós estamos fazendo. A consequência de que o sistema formal não funciona passa a haver o funcionamento de um sistema informal. A partir daquele momento, começou-se a identificar um número de homicídios tendo como vítimas adolescentes, que eram exatamente aqueles adolescentes em conflito com a lei e por causa desconhecida, normalmente com o mesmo modus operandi. E faz a sociedade acreditar que o problema está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa a mão por si, se passa a mão na cabeça desse jovem infrator. Deputado João Campos, está em análise no Congresso uma medida provisória 630, que permite a contratação por meio do regime diferenciado de contratação de obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo para menores infratores. Se veio como medida provisória, é porque, pelo menos, o que se pressupõe é que existe urgência e relevância para isso. Agora, até que ponto existe urgência para tratar um assunto desse, que é um assunto já conhecido há tanto tempo, um problema já conhecido há tanto tempo? Então, até que ponto essa medida decorre pura e simplesmente da exposição midiática que esse assunto vem tendo e, obviamente, o incômodo que tem trazido à sociedade como um todo, natural, né? Isso aqui não seria um reflexo da falta de planejamento por parte do poder público, e aí não só o executivo, mas o legislativo, o próprio judiciário? Ah, sem dúvida. Isso não significa que o poder público mudou a sua concepção, a sua forma de ver. Eu vou utilizar a sua expressão, resposta midiática. O problema entornou, a mídia destacou isso, aí o governo, deu atenção e utilizou esse instrumento para como dar a resposta. É verdade que é urgente, mas não é urgente hoje. Já é urgente uma década atrás, não é? Agora, de outro lado, isso é temeroso, porque nós aos poucos estamos desconstituindo a lei das licitações. E o país, o Brasil, dentro do ranking mundial dos países, aquele ranking que classifica a corrupção, nós perdemos algumas posições. E na medida que nós vamos flexibilizando as regras em relação à contratação de serviços, daí por diante, nós vamos facilitando a corrupção, inclusive nessa área. Então, é um exercício difícil da gente fazer, porque de fato é urgente, essa urgência não é de hoje, é relevante como nunca, mas a experiência nossa nos indica que pode apenas facilitar para que o dinheiro saia pelo ralo. Deputado Domingos Dutra, o senhor acredita que se o relatório da CPI do sistema carcerário tivesse tido o tratamento mais adequado, a gente precisaria ter uma medida provisória dessa hoje, tramitando na Câmara? Eu acho que não. E não é apenas a CPI, mas se houvesse o cumprimento da legislação. Eu repito que a nossa legislação é muito boa. Se ela tivesse sido executada, a partir da lei de execução penal, nós não estaríamos aqui. E aí você também me dá a oportunidade de fazer uma reflexão sobre qual é o controle que o Legislativo tem dos resultados das CPIs. O Congresso faz uma CPI, conclui, manda o seu relatório para os outros poderes, mas nós não temos como exigir que as conclusões sejam efetivadas. Nós temos que ter um mecanismo na Câmara e no Senado da gente cobrar dos outros poderes, assim como está sendo exigido do Judiciário, que cumpre. Nós estabelecemos prazo para tirar preso provisório de delegacia. Nada disso foi cumprido.
A única coisa que eu sei que foi cumprido como recomendação foram os mutirões carcerários que o CNJ, principalmente na gestão do ministro Gilmar Mendes, foi muito efetivo. E não só isso, faça justiça ao ministro Gilmar Mendes. Não só os mutirões, mas também eu soube que ele fez contato com a Federação das Indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, CBF, para a contratação de mão de obra carcerária. Que eu insisto, se não houver a chamada ressocialização através do trabalho, através da capacitação, do lazer e da cultura, não tem solução, porque o cidadão cumpre a pena e sai de lá como soldado do PCC, do Comando Vermelho e outras organizações. É fundamental garantir trabalho e garantir capacitação. Eu estou pedindo uma audiência agora nas comissões de Segurança Pública, Direitos Humanos, Comissão do Trabalho e de Educação, para saber quais são os obstáculos que impedem o Estado de oferecer trabalho para os presos. Se nós temos obras públicas de governo de Estado, de município, do governo federal, por que que você não tem um preso trabalhando em obra pública? Pois é, então olha só, tem um projeto aqui que eu gostaria de conhecer a opinião do Guilherme Calmon em relação a esse projeto. O projeto tramita aqui desde 2010, da deputada Sueli Vidigal, do Espírito Santo. Esse projeto é o 6.808, ele prevê a contratação de presos e ex-presidiários em obras de serviços ou serviços nas próprias penitenciárias. E a proposta dela é que em todas as licitações para obras e serviços nesses estabelecimentos prisionais, a administração inclua essa exigência, de que os próprios presos ou ex-presidiários, que normalmente têm muita dificuldade de colocação no mercado de trabalho, que possam trabalhar nessas obras. Você acha que isso pode ser uma alternativa? É uma proposta que, de fato, tem, sim, uma importância fundamental diante do quadro que se apresenta hoje a situação do egresso, né, do sistema prisional. Ou seja, não havendo realmente condições dele ser recolocado num ambiente saudável em termos de trabalho, acaba que ele acaba sendo realmente cooptado por facções e organizações criminosas e, portanto, daí o número altíssimo e a taxas altíssimas de reincidência. Então, de fato, o projeto tem, sim, bastante relevância. Acredito que seja importante que o Congresso, em assim considerando, o aprove, para que possa, de fato, passar a ser possível a exigência, né, dessas medidas. Mas eu queria também, aproveitando esse gancho, dizer que, a partir também de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, com base em todo o levantamento que foi feito aqui pela Câmara dos Deputados, em conjunto com o CNMP, nós temos obtido avanços em vários estados da Federação, bem como no Distrito Federal, em relação ao convencimento de que tanto os estados quanto municípios daquele estado editem leis estaduais e municipais exatamente nessa mesma linha, em termos, por exemplo, o caso que aconteceu até, como foi bem colocado aqui pelo deputado, em relação à construção da arena lá do estádio de Natal, né, para a Copa do Mundo. É isso, né? Natal, não sei se... Sei o que das areias. Alguma coisa... Enfim, Castelão é Fortaleza. Mas um percentual de trabalhadores da construção desse estádio foi exatamente composto por pessoas egressas ou em cumprimento de penas em regime semiaberto ou em regime aberto. Então, veio exatamente a concretizar aquilo que já havia sido objeto até de proposição aqui, uma das proposições da CPI, e que nós temos, no âmbito do CNJ, estimulado bastante e temos tido uma resposta boa, ainda que em número muito pequeno, mas, sem dúvida, avançando em relação ao quadro anterior. Deputado Domingos Dutra... E louvar a iniciativa do CNJ ao lançar o Começar de Novo. Começar de Novo, que é um programa que foi um programa de autoria do Conselho Nacional de Justiça, foram os idealizadores, uma medida que deu resultado, mas que infelizmente não foi tão divulgada. Na verdade, a ideia de termos, a partir de um cadastro que é previsto até no site do Conselho Nacional de Justiça, a possibilidade de oferta de vagas por parte de empresas, empresários, de modo a abrigar, a colocar aquelas pessoas, sejam ainda em cumprimento de pena, seja egresso, em determinadas posições no mercado de trabalho. Enfim, já houve um momento em que isso teve um resultado muito positivo,
mas a coisa de 1 ano e meio para cá ainda está precisando ser readequado. Na verdade, isso contando, obviamente, com todas... E eu acho que aí é a importância da sociedade civil e do empresariado, mostrando que há uma responsabilidade social também da sociedade civil no que tange a esse assunto, né? Deputado Domingos Dutra, para a gente encerrar, eu quero apresentar para você um comentário que chegou de Gilberto Lima dos Santos. Ele é de Retirolândia, na Bahia. Ele diz: senhor deputado, cadê a segurança pública do Estado do Maranhão? Cadê as promessas de tantos anos? De onde sai o dinheiro para a reforma dos estádios dessa tal Copa do Mundo? Será que os deputados só lembram dos eleitores no período de eleição? Cadê o dinheiro dos impostos do Estado do Maranhão? Não dá para comprar uma viatura nova, mas tem dinheiro para pagar os seus salários. Se você estivesse passeando na rua e fosse assaltado, chegasse na delegacia e lá não tivesse uma viatura, o que faria? Os deputados deveriam pegar seus salários, comprar um carro novo e fazer a doação para a delegacia. É a opinião do Gilberto Lima dos Santos, de Retirolândia, na Bahia. Você quer comentar para a gente encerrar o programa? Bem rápido. Eu acho que é uma mistura, ele faz uma mistura entre o legislativo e o executivo, mas o problema mesmo é da nação brasileira, certo? É preciso que a sociedade cuide também dos presos, é preciso ter os conselhos da comunidade e é preciso, eu repito, a questão da segurança pública ela não é municipal, não é estadual, ela é nacional. Não se compreende mais hoje que em regiões metropolitanas com 30 milhões de pessoas, um município como o de São Paulo que fique ausente da segurança. Não dá mais para tratar a segurança pública estanque. As drogas ultrapassaram todas as fronteiras. Portanto, a questão dos presos é uma questão de todos nós. E eu repito a frase que está no relatório. Ou a gente cuida dos presos, porque hoje eles estão contidos, mas amanhã estarão conosco, ou então não tem jeito. Nós temos que ter uma cultura da paz, porque a criminalidade avança em todos os lugares. E na medida que a polícia for mais eficiente prendendo, que o juiz for mais eficiente condenando, não tem presídio que dê conta. Repito mais um dado, tem mais gente com mandado de prisão nas ruas do que gente presa. Se o país não consegue cuidar dos que estão presos, imagine se for cumprir os mandados. Há 3 anos atrás, o Espírito Santo fez um mutirão para cumprir mandado. Teve que botar preso debaixo de pé de manga, debaixo de pé de jaca, container, porque não tinha onde colocar. Okay. Portanto, nós temos que ter um debate mais amplo do que só o encarceramento. Ok, deputado, muito obrigada. Alexandre Saliba, coordenador do Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço e gostaria de deixar o recado também para a sociedade de que muitas vezes existe uma ideia equivocada de quem tá preso não presta, não vale, e quando tem algum motim, alguma morte, há uma, entre aspas, uma aprovação velada. É bom esclarecer que muitas vezes a pessoa está presa naquele estabelecimento e não deveria estar. Foi colocada ali ou então não teve uma assistência adequada de um bom advogado e acabou sendo presa, não poderia estar presa e acaba morrendo. E nós temos vários casos que mostram que muitas vezes a pessoa foi presa por uma infração de médio potencial ofensivo e não deveria estar ali. Então, preocupado com essa cultura, de um modo geral, das pessoas que dizem que está preso, não presta, não é bem assim. Essas pessoas vão voltar para a sociedade e nós temos que ter esse cuidado e essa cautela e tutelar, porque é um problema de todos nós, toda a sociedade. Elas voltem melhores, né? Deputado João Campos, PSDB de Goiás, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito agradecido. Queria só registrar o seguinte, eu acho que o Brasil tem condição de resolver essa questão de forma breve. Basta eleger como prioridade, não é? A urgência primeira, do meu ponto de vista, é criar instalações físicas adequadas. Se você não tiver vagas, presídios com capacidade de abrigar aquela população carcerária, você não tem como fazer assistência religiosa, a educação, daí por diante. E dinheiro tem. O Brasil não está gastando, só nesse governo agora, 8 bilhões de reais com 11 estádios para a Copa do Mundo. A resolução do problema carcerário brasileiro não gastará 8 bilhões de reais. Não gastará. Ok, deputado. Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigado por sua presença aqui também no nosso programa. Deputado Domingos Dutra, Solidariedade do Maranhão, muito grata por sua presença também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ou a gente resolve esse problema, então nós não temos salvação também.
Você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela nossa página na internet, eu agradeço a sua audiência, a sua participação. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite, e eu espero você. Até lá.